Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração 5.0 e hoje recebendo aqui com muito prazer o Luiz Fernando Rezano, que é diretor executivo da ABAC, Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. É um assunto que vem tendo cada vez mais aí dinamismo, cada vez mais presença no dia a dia aí da navegação brasileira, né? Porque é um assunto que a gente precisa realmente fomentar e cada vez mais difundir entre aqueles tomadores de carga. Rezano, seja bem-vindo ao programa Integração. Eu agradeço a oportunidade aí de a gente estar conversando aqui, falando um pouquinho de cabotagem, né? Um tema tão caro para nós aqui, tá certo? Empresas de navegação, mas é necessário que a sociedade também conheça mais, tá certo? E possa se beneficiar de todos as vantagens que a cabotagem oferece, seja em questão de custo, seja em questão de emissões, segurança também, tá certo? Vários pontos que possam, infelizmente, a sociedade ainda conhece pouco a cabotagem, né? E a gente precisa, e essa oportunidade aqui estar falando com você aqui, é sensacional para a gente divulgar mais a cabotagem, né? Você falou assim, um assunto ainda pouco conhecido pela sociedade, né? Só que a navegação brasileira, ela passa dos 200, 300 anos aí. Por que a navegação de cabotagem ela não teve presente aí durante todos esses anos aí na navegação brasileira? Na verdade, ela esteve muito presente, né? Antigamente aí, até navios de passageiro nós tínhamos aqui para fazer o transporte na costa brasileira, né? Cabotagem, né? Mas muitas coisas mudaram ao longo dos anos aí, tá certo? Hoje temos a aviação tão presente aí. Então, passageiros hoje, para fazer o transporte de passageiros na costa é impensável, isso não existe, não existiria mais, né? Mas a cabotagem, o transporte de carga, ele sempre existiu, tá certo? E aí eu gosto sempre, e era presente, grande parte, movimentado, e aí eu acho que nós temos dois fatores que fizeram com que essa cabotagem encolhesse e agora volta a crescer, tá certo? O primeiro ponto, tá certo? Foram assim umas coisas que aconteceram no passado, aí escândalos de uso de dinheiro indevido, os tão falados escândalos da Sunaman, tá certo? E isso daí ainda, todo mundo quando vai usar a cabotagem, não, mas teve aquele escândalo da Sunaman, mas só que isso daí é coisa tão passada que já não existe mais, mas ainda existe aquele ranço, vamos falar assim, tá certo? E o segundo ponto, eu acho que aí, esse que é o mais importante, é que na década de 80, 90, tá certo? A navegação mundial sofreu uma reviravolta com o fim das conferências de frete, tá certo? Em que as empresas de navegação naquela época, tá certo? A pré 80, 90, né? Elas tinham carga reservada. Ele tinha carga, não precisava disputar mercado, tá certo? E houve uma revolução, tá certo? Realmente, boa, né? Não estou criticando aqui não, mas foi boa, tá certo? Porque aí passou a se competitividade, tá certo? Então, todos os armadores tinham que buscar carga. E nesse momento apareceram as bandeiras de registro aberto, que muito conhecidas como bandeiras de conveniência, tá certo? Que fizeram com que o custo da navegação, especialmente da navegação internacional, ela caísse violentamente, tá certo? Porque as empresas precisavam ser competitivas. E na cabotagem isso não é possível, tá certo? Porque esses registros abertos não podem operar na cabotagem. E a Lei 9432, quando foi feita lá em 97, ela tentou fazer com que tivesse um custo da bandeira brasileira reduzido, criando o Registro Especial Brasileiro, o REB, tá certo? Entretanto, não foi eficaz, porque não atacou os pontos críticos de custo da navegação brasileira e da navegação internacional também, que são dois, combustível e mão de obra. Então, o combustível da cabotagem é o mesmo preço internacional, dolarizado, mais ICMS.
e o custo da tripulação é o custo, brasileiro também, tá certo? Representa, o que eu estou dizendo isso? Não é que o marítimo brasileiro ganhe mais, mas é que ele custa mais para a empresa por causa do regime de trabalho, por causa dos encargos sociais, coisas que não tem na bandeira, nessas bandeiras de registro aberto. Então, isso daí fez assim com que houvesse assim um descrédito da bandeira brasileira da cabotagem. E agora a gente vem mostrando que não, nós somos eficientes, nós temos navio, nós temos frota moderna para atender a sua demanda. E frota customizada, eu diria até, né? Porque um navio, os nossos navios, os navios da cabotagem, né, são navios de menor porte e precisam ser de menor porte, porque nós temos que atender todos os portos brasileiros, essa que é a verdade. Então não adianta eu querer entrar com um navio de 15 mil teus em Vitória, porque não vai entrar esse navio. Então Vitória vai ficar desabastecida? Não. É através dos nossos navios de 2.500, 3.000 teus que entram em Vitória e fazem aí importante essa conexão, né, quando a gente está falando aqui nesse assunto, né, acho que nessa conexão com a navegação de longo curso. Esse serviço feeder, ele é muito importante que a gente tenha isso daí, feito pela navegação brasileira, para atender todos os portos brasileiros. E conectando-os com o longo curso, conectando com o mundo. Acho que isso é muito importante. Hoje, a movimentação de containers na cabotagem, 50% dele é serviço feeder. É aquele container que chegou num porto hub. Então, se falar, não existe o conceito hub, existe sim. Nós fazemos isso daí. Cargas que chegam em portos concentradores, como Santos, Itapoá e o Suape, tá certo? E depois são distribuídos pela cabotagem no destino final. Então, existe sim cabotagem. Poderia ser maior? Eu acho que sim, porque se nós considerarmos que nós temos apenas 11% da nossa matriz logística feita pelo transporte marítimo, é muito pouco. Infelizmente, nós temos uma concentração muito grande no rodoviário ainda, e a gente tem que. Mas muitas dessas cargas que estão no rodoviário poderiam passar para o marítimo, né? Rezano, e essa explicação que você acabou de nos dar, ela se refere a todos os modais, né? Você tem, por exemplo, no transporte rodoviário, aquelas grandes carretas que trazem de outros estados os produtos, onde eles chegam no centro de distribuição, que no caso do porto seria os portos hubs, e dali caminhões menores fazem o transporte. Inclusive, por exemplo, cidade como São Paulo, que só permite um utilitário, aquele caminhão pequenininho, que é o veículo utilitário de carga, o VUC, né? Que ele entra no centro de São Paulo. Então, todos os modais, ele tem esse tipo de sistema que é ter um principal, aquele maior que faz, no caso dos navios, a navegação internacional, ela abastece no Porto Hub, e dali os navios menores entram em portos, como você citou, o Porto de Vitória, né, onde ele tem a necessidade de um navio menor. Então, isso é uma prática habitual em todos os tipos de modais. E na navegação, com a navegação de cabotagem, é assim mesmo que temos que trabalhar. Agora, você falou dos 11%, Rezano, tem uma possibilidade de crescimento muito grande, né? Porque hoje a gente tem muitos fatores positivos que favorecem o aumento da navegação. Eu sempre falo que o que a gente precisa mais é difundir a cultura da cotação de carga por cabotagem, porque muitas vezes a gente, quando vai cotar carga, aquele tomador de carga, ele cota o transporte rodoviário, né? E a gente sabe que o Brasil, ao contrário de quase a maioria dos países do mundo, né, ele tem a sua rodagem de caminhão ao dobro daquilo que o caminhão foi projetado. Os caminhões foram projetados para rodar em torno de 600 quilômetros. No Brasil, eles rodam em média 1.100, né? O que poderia ser feito por navio de cabotagem. Então, o que eu vejo? Hoje a cabotagem ela tem muitos argumentos para poder ser tomadora de carga. O que a gente precisa é realmente fomentar a cultura do cotação de preço pela navegação de cabotagem, porque a gente tem redução de emissão de monóxido de carbono, porque a quantidade de caminhões que trafegam pelas rodovias, principalmente saindo do Porto de Santos, é muito grande. Nós temos quase 16, ou tem dia que a gente tem 17 mil caminhões por dia no Porto de Santos. Então, quando você diminui isso, você tem um ganho ambiental tremendo. Questão de custos, né? Hoje você vê que a navegação de cabotagem ela tem um custo bem negociado, quase semelhante ao transporte rodoviário. Então, eu acho que é um mercado que tem muito para crescer nos próximos anos.
É interessante e a CNI fez uma pesquisa agora recente que ela divulgou, tá certo? E aí ela pesquisou de quem usa cabotagem e de quem não usa cabotagem. Foi muito interessante. E quem usa cabotagem colocou lá como por que ele usa cabotagem? O principal, Uhum. por causa do custo. 70% achou que usa cabotagem por causa do custo. Quem não usa cabotagem diz que não usa cabotagem por causa do custo. Então mostra. Então, eu acho que essa visão kafkaniana, né? Essa que é a verdade, né? Mostra assim, que quem não usa por desconhecimento. Essa que é a verdade. Porque se quem usa está dizendo que o custo é menor, quem não usa é porque ouviu falar que é caro, porque é difícil usar a Pressupõe que seja cabotagem. mais cara, né? Né? Então, eu estou dizendo só, eu estou dizendo que porque isso está na pesquisa da Cienissa, mas é realmente os benefícios da cabotagem são o custo realmente, porque a decisão, eu noto o seguinte, que cada vez mais a decisão econômica, então do custo, ele é muito importante na decisão de qual modal utilizar, tá certo? Então, por isso, nós temos que perseguir a redução do custo na cabotagem. Nós, como empresas de navegação, tá certo? Como para oferecer o melhor serviço possível. Mas o benefício da cabotagem não é somente o custo, essa que é a verdade. Como eu falei, tem a questão também da segurança, tem a questão das emissões de gases de efeito estufa, que hoje está tão na moda. O estudo do BCG feito pela CNT, tá certo? Mostrou o seguinte, se nós tivéssemos um maior equilíbrio da matriz de transporte, usando mais o modal ferroviário e o modal marítimo, tá certo? Nós teríamos uma redução de 65 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, mas para isso daí nós precisamos crescer a cabotagem de 11% para 23%. Acontece amanhã no Quebra-Mar em Santos, o primeiro Porto de Santos Surf Festival. A iniciativa faz parte dos esforços da Autoridade Portuária de Santos, APS, em promover a integração entre porto e cidade, valorizando a cultura local e a socialização através do esporte. O festival também vai homenagear os pioneiros do surf santista e terá exposição de pranchas famosas. Além de patrocínio da APS, o primeiro Porto de Santos Surf Festival tem a homologação da Confederação Brasileira de Surf. A VLI realizou o primeiro embarque de milho à China, pelo Porto do Espírito Santo, em operação inédita, que reforça a logística do agronegócio, ampliando a presença do país no mercado asiático. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, tem liderado a transição e anunciado investimentos significativos no Porto de Itajaí. Ele apresentou um plano de investimento de 844 milhões para a modernização e expansão logística do porto, incluindo dragagem, novo sistema de monitoramento, ampliação da área alfandegada e a construção de um terminal de cruzeiros. A Maersk modernizou 200 navios fretados em parceria com 50 armadores. A gigante dinamarquesa inicia a atualização da sua frota global, buscando eficiência energética e a redução de emissão de gases de efeito estufa em suas embarcações. E para você ficar ligado sobre essa e outras notícias do setor portuário, acompanhe o Jornal Portuário nas redes sociais ou pelo site www.jornalportuario.com.br. Agora, Rezano, pegando até esse gancho que você falou agora no final, a navegação de cabotagem está pronta para atender. O governo federal, através ou do Ministério do Planejamento, até o Ministério de Portos e Aeroportos, tem conversado com a ABAC com relação a gente conseguir aumentar e chegar naquele número que você nos passou aí dos 23%, ou que seja 22% ou 21%, ou seja, dobrar o que hoje existe, que você falou que está em torno de 11%, né, que é utilizado na navegação de cabotagem, mas tem sido feito alguma conversa com o governo federal com relação a gente criar incentivos para isso? Eu te pergunto até porque, só para complementar, todo ano, quando a gente termina o encontro Indústria Porto, que você participou conosco na etapa de Brasília,
agora em setembro, a gente tem dia 27 de outubro agora em São Paulo e 17 de novembro em Recife, no Pernambuco. A gente gera um relatório que é encaminhado ao governo federal e ao governo do estado. E a minha pergunta é, se o governo faz parte, chama a Associação Brasileira para uma conversa, para uma apresentação de planejamento, de oportunidade, por quê? Porque a gente está falando de um aumento de oportunidade para o Brasil, né? Vocês são convidados para esse diálogo? Infelizmente, como a navegação de cabotagem, ela independe de investimento do governo, então nós somos assim quase que transparentes para o governo, eles não nos olham. Se você pega o PNL 2035, tá certo? E o PNL que 2025, você vê que não aparece a cabotagem. Não aparece. Então, nós temos feito um trabalho intenso agora junto ao Ministério dos Transportes, né, mais especificamente, porque ele é o dono do PNL, né, 2050, que está sendo elaborado, para que, olha só, enxergue a cabotagem. Como é que você não consegue enxergar a cabotagem se eu estou mostrando lá que os dados não estão aqui, estão mostrando, não são meus não, tá certo? A cabotagem cresceu 10% ao ano nos últimos 10 anos. E cadê? Como é que ela não aparece no PNL? Porque o PNL acaba sendo um plano de investimento do governo, onde que o governo tem. Então, quando aparece lá uma ferrovia, aparece uma rodovia, até eu tenho uma crítica, tá certo? Até assim ao PNL também, na questão portuária, porque ele considera que a capacidade do porto é infinita. Então, ele bota o acesso ao porto, acesso terrestre, não vê o acesso aquaviário, por exemplo. Então ele enxerga, então eu posso botar no Porto de Vitória, se eu fizer fizer ferrovias e mais estrada, eu abarroto o Porto de Vitória. Desculpa de novo aqui, Vitória, né? Mas é apenas exemplo. Mas o Porto de Vitória tem capacidade para receber navios de grande porte? Não tem. Então, falta essa integração. Realmente, um plano nacional de logística, ele deveria olhar mais o que aconteceu para projetar o futuro, mas eles ficam só olhando o futuro. Então, nós não somos chamados para esse entendimento, porque nós fazemos o nosso trabalho individualmente, quer dizer, individualmente. As empresas vão buscar novas cargas, e aí, né, assim, como eu falei até lá no Porto Indústria, lá em Brasília, né, é importante que a gente entenda o seguinte, que existem duas cabotagens, né? Eu gosto, isso é uma invenção minha, tá? Mas eu me permito aqui. Existem duas cabotagens. É a cabotagem industrial, é aquela que atende à indústria, tá certo? Então, eu dependo de uma nova indústria para crescer. Então, se vai ter minério de ferro para Pecém, depende de ter uma companhia siderúrgica lá em Pecém, como ocorreu. Então, não existe o transporte de produto, porque na cabotagem a gente transporta o insumo ou o produto semi-acabado da indústria, tá certo? Então, depende da indústria. Então, sem as novas indústrias, esse movimento de granel, ele não cresce. Entretanto, o movimento de container, ele tende a crescer. Por quê? É exatamente esse. Porque qual é essa carga que está no rodoviário que pode migrar para o marítimo? É exatamente a carga containerizada, que vão nos caminhões, de siders aí, tá certo? São essas cargas que podem, e não é concorrência com o caminhão, não. É o uso da melhor opção logística, né? E aí o PNL, que seria, no meu entendimento, né, é um instrumento onde deveria estar refletido aí, olha só, e aí identificar, e aí voltando aqui à sua pergunta, muito correta, muito pontual aqui. Olha só, o que o governo faz para incentivar mais o uso da cabotagem? Ele dá um benefício, é uma palavra proibida hoje em dia, tá certo? Incentivo. Tá? Na realidade é o seguinte, não é quanto o governo deixaria, e aí nós fizemos um estudo num passado aí com o ILOS, tá certo? Quanto o governo deixa de gastar na manutenção de rodovias, de gastar com mortes, acidentes nas estradas, quanto ele deixa de gastar se usar mais o rodoviário, o marítimo. Essa conta não existe. Essa conta não existe. Mas nós fizemos nessa época um estudo lá do ILOS, tá certo? De que para container, cada um container no marítimo hoje, existiriam outros 11 possíveis
no rodoviário. Mas desses 11, nós fizemos ali a questão de distância da costa, onde está essa carga, fizemos uma estratificação, ali nós temos 6 que são totalmente cabotáveis. São aqueles containers que estão, aquela carga, né, não é container, aquela carga que está viajando os 1.200 quilômetros que você citou anteriormente, que ela é a carga que poderia estar no marítimo para poder sendo mais, usando dos benefícios do marítimo, seja no ambiental, seja no custo, seja nas emissões, né? Eu fiz essa pergunta para você já imaginando a resposta e até já falando para você que será algo que a gente vai continuar falando bastante, divulgando, inclusive comunicando ao governo federal, porque eu perfeitamente com a sua boa explicação, mas quando fiz a pergunta eu já imaginei o que o governo deixa de investir se incentivar a navegação de cabotagem com ampliação de rodovias, com a diminuição de riscos, com a diminuição de acidentes, como você muito bem colocou, né? Então, quer dizer, você já tem a via de expansão pavimentada, que é o mar, está ali, está pronto para navegar, né? Você não precisa fazer projetos como, por exemplo, a nova ligação seca entre o Planalto e a Baixada Santista, que é um projeto que está em discussão há mais de 15 anos e que a gente sabe que tem dia e hora para ter um estrangulamento físico do sistema Anchieta, né, que será daqui 6 anos, da qual a gente sabe que, e principalmente será antecipado agora com a licitação do novo terminal, do Santos 10 ou STS 10, a gente vai ter um problema muito grave para enfrentar. E a gente tem a oportunidade de usar a cabotagem como uma grande opção, né, de poder abastecer o Porto de Santos como um grande hub, mas a gente distribuir para outros portos e até aqui já viajando aqui nas minhas ideias, né, a gente pegar até na margem esquerda do Porto de Santos, a cidade de Cubatão ali, que tem dentro do canal ali a Uzi Minas, que tem 5 berços de atracação, e de repente criar um grande hub de cabotagem ali para distribuição de carga para a Baixada Santista. Eu acho que a gente tem que realmente insistir nesse debate, porque é uma opção de solução de logística, de transporte, que a gente pode aumentar e fomentar a navegação de cabotagem, mas solucionar um problema que está aí na porta de todo mundo e que a gente sabe que, se não for solucionado, vai aumentar cada vez mais o custo do Brasil. Mas você colocou aí, eu queria que a gente colocar um pontinho a mais aqui, que é muito importante, que o maior uso da cabotagem tem que vir em benefício não das empresas de navegação, e sim do usuário. Esse que é o foco. O governo tem que olhar mais para o usuário que está escolhendo o caminhão e trazer ele para nos auxiliar aqui, porque, logicamente, o pessoal dos departamentos comercial das empresas fica lá tentando angariar a carga. É o trabalho deles, né? Essa que é a verdade. Mas isso é pouco, essa que é a verdade. Isso é pouco, maneira de dizer, né? Isso é o que nós fazemos intensamente, por isso que a gente cresce, continua crescendo, tá certo? Mas o governo precisa olhar o que eu posso fazer para esse usuário e na realidade, eu vou beneficiar o usuário, mas eu vou beneficiar o próprio governo, vai se sentir beneficiado, exatamente por essas condições aí que você falou, e eu já tinha falado aí, né? Mas repetindo, questão de segurança, de menos acidente, menos investimento. E aí a gente focar mais nos investimentos, né? Assim, onde que a gente precisa fazer? Então, como você... A descida de São Paulo para Santos, isso daí já deveria estar pronto. Essa que é a verdade. Exato. E nós estamos discutindo se vai fazer, não vai fazer, se vai fazer a terceira pista. Então, quer dizer, nós corremos atrás da logística e não a logística, e não nós viabilizamos a logística. Essa que é a verdade. Então, por quê? Hoje Santos está congestionado, vai piorar em termos de acessos, né, rodoviários, terrestres, vamos falar assim, por conta do novo terminal lá, quando ele ficar pronto. Como é que você vai receber mais aquela quantidade enorme de carga? Precisa ser pensado. Ou se faz uma nova ferrovia que desça, que é difícil, porque tem um desnível muito grande, tá certo? Se planeja, busca engenharia para ver como é que se vai fazer, se planeje como é que se vai fazer uma nova descida. Tem que ter disponibilidade de infraestrutura. E aí, eu citei um jargão que eu uso muito, tá dizendo? Infraestrutura mais caro é não tê-la. Essa que é a verdade. Porque eu vou pagar um pedágio para poder descer nessa terceira pista. Mas
não ter a terceira pista pode ser muito mais caro do que pagar o pedágio, né? Então, só para a gente fechar, assim, a gente tem que investir mais em infraestrutura. Nós somos, infelizmente, o nosso Brasil, ele é muito carente. A gente corre atrás dos problemas logísticos e não a gente disponibiliza capacidade logística. Essa que é a verdade. O Brasil ele foi na contramão de tudo, né? A média dos países é um investimento de 8 a 10% do seu PIB em infraestrutura e o Brasil vem nos últimos 20 anos aí colocando 1,5% do seu PIB em infraestrutura. Só que, por outro lado, o agronegócio se expandiu de uma forma violenta, né? Então a gente teve um crescimento do transporte de carga com uma diminuição no investimento de infraestrutura, que a gente tem que recuperar, porque senão é o que você falou, é colapso. E eu sempre falo, viu, Rezano, nas minhas falas aí, quando eu vou a Goiás, estou no Mato Grosso, as pessoas acham que o problema do Porto de Santos é um problema de Santos. E eu falo, não, é um problema do Brasil, porque se eu não conseguir escoar a soja de vocês, o problema passa a ser seu, que é o dono da soja, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir mais isso, mas discutir realmente com projetos que tragam soluções, né? Como você falou, como é que pode um PNL não contemplar a navegação de cabotagem? Quer dizer, ou foi feito por pessoas que não estavam preparadas para elaborar, né? Ou teve alguma outra intenção desviada, né? Como eu sempre falo também, ficaram-se tantos anos discutindo fazer o Rodoanel, por que não licenciaram junto o Ferroanel, que é tão importante para o Porto de Santos e que deveria ter sido contemplado nesse licenciamento ambiental do Rodoanel? Mas vamos continuar, é o que eu falei para você, a gente comprou essa ideia, o programa Integração, o Encontro Indústria-Porto, que é da gente fomentar e divulgar a navegação de cabotagem. Isso vai estar no nosso relatório, vai ter até um capítulo especial que eu faço questão pessoalmente de dedicar a isso, né? E, assim, te agradecer pelo seu pronto atendimento sempre que a gente solicita e a gente vai continuar a debater nesse assunto, Rezano. Eu que agradeço aí, Cine, essa oportunidade, e você abre um espaço gigantesco para nós, tá certo? Para nós, que eu digo a ABAC, né? Realmente tentar esclarecer a cabotagem, é exatamente isso aí. Nós precisamos esclarecer e contamos com o apoio de vocês, de instituições como vocês, de eventos como vocês. Estamos sempre disponíveis aí falar sobre a cabotagem, falar o que está mudando, o que a gente precisa, com nossa visão aí, porque como eu disse para você, hoje nós temos 11 empresas, 12 com a Transpetro, tá certo? Que passa a ser nossa associada também agora, tá certo? Mas são poucas empresas, tá? Mas são poucas empresas, mas com capacidade de atender. Eu acho que isso que é importante. Quando não houver, diferentemente do que nós falamos aqui dos investimentos de rodovia, ferrovia, né? É tudo limitado, depende do governo, depende do orçamento do governo, tá certo? Na cabotagem está liberado. Está liberado, quer dizer, nós temos capacidade de crescer. Exato, então, vamos usar a cabotagem, vamos usar o modal, porque ele está disponível e com capacidade. Esse que é o mais importante para a gente aí, né? Agradeço muito a oportunidade, Elcine. Eu que agradeço, conversamos aqui com o Luiz Rezano, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. Muito obrigado, Rezano, e vamos continuar falando sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Aconteceu esta semana em Santos o 3º Congresso Nacional Integra Portos, o CENIT, promovido pela Autoridade Portuária de Santos, Fundação Senep, Centro de Excelência Portuária de Santos e Prefeitura Municipal de Santos. O congresso teve como tema a qualificação profissional da mão de obra portuária diante da modernização do setor. O evento foi um sucesso, com mais de 2.000 participantes inscritos, 162 horas de atividades entre minicursos, visitas técnicas, painéis com especialistas, mas o grande destaque desse evento são os alunos, né? E embora a gente tenha uma série de especialistas, de técnicos, a gente convida os alunos de diversas instituições de ensino, tanto locais quanto de outras regiões, né? Do estado de São Paulo, até do Maranhão e de outros estados, para apresentarem os seus trabalhos. Então são artigos, são pôsteres que trazem inovação, trazem conhecimento sobre a temática porto e logística. Todos eles são futuros profissionais que vão atuar aqui no Porto de Santos, na Petrobras, nas indústrias, em todo o país. Então, seja uma forma da gente incentivar o ensino, incentivar a busca por uma boa empregabilidade e por carreiras sólidas aí para crescer o nosso país.
Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.